Oi, graça e paz, minha linda, meu lindo, tudo bem aí? Como é que anda o trabalho? Como é que anda o desenvolvimento aí da equipe? Como é que anda o ânimo da galera aí? Como é que as crianças estão reagindo ao trabalho que você está desenvolvendo aí dentro do Ministério Infantil da tua igreja? Querido coordenador pedagógico, quero dizer que é um prazer muito grande para mim receber você aí do outro lado, tá bom? Para a gente falar de assuntos relacionados ao trabalho que a gente desenvolve dia a dia após dia aí junto com a criança dentro da igreja. Nos vídeos anteriores você viu que a gente concluiu aí, né, a nossa ficha de registro que o coordenador pedagógico se utiliza para fazer as suas reflexões de onde estamos, o que precisamos fazer para potencializar os resultados. É quando a gente avalia o que a gente está fazendo, que a gente pode propor melhorias para essa prática e vai avançando. O registro, você viu que é a primeira ferramenta que o coordenador pedagógico não pode deixar de lado. Hoje nós vamos ver, vocês viram que eu sou um desastre com esse negocinho de dedo, né? Que eu faço assim, ó, duas, eu faço assim dizendo que é 3, eu faço assim dizendo que são 3. Então, você viu que você não pode muito confiar em mim quanto esses dedos que eu levanto aqui. Mas você pode confiar no conteúdo, tá? Vai olhando aí, pode dar risada de mim quando eu fico falando assim. 3, tá? Então, vamos voltar para o vídeo. O número 1, você viu que é o registro e a gente concluiu. Número 2 dessas ferramentas, importantíssimo, você viu que é o plano de ação. Exatamente, coordenador, você não sabe o que é um plano de ação? Então eu vou te explicar superficialmente, porque eu já tentei falar de plano de ação registro aqui num vídeo só, eu tenho certeza que é mais de 1 hora. Com certeza, sem medo de errar. Então, eu vou falar de forma superficial e você sabe que a gente está aí na expectativa de colocar o nosso site no ar. Quando esse site estiver já público, você vai poder ter acesso a essas ferramentas, essas fichas que a gente vai estar disponibilizando lá. Vamos falar então um pouquinho nesse vídeo de plano de ação. Então, deixa de enrolação e vamos pro vídeo. O plano de ação, querido coordenador pedagógico, é o seu planejamento, exatamente. Assim como o professor precisa ter o planejamento dele, para que o tempo seja otimizado, ou seja, para que eu cheguei no turno, quando eu tenho o meu plano de ação, eu vou saber quais são as minhas atribuições que eu preciso fazer semanalmente, que é o nosso caso, eu não vou falar diariamente, porque a gente não está diariamente com a criança na igreja, né? A gente encontra com a criança, digo, 1 vez, 2, 3 vezes na salinha e olhe lá. Tem igreja que encontra com a criança na salinha todos os dias de culto. Aqui na minha igreja a gente encontra com as crianças na salinha no domingo e esporadicamente quando tem um culto no sábado ou na terça-feira, quando tem bastante criança, a gente também já leva para a salinha e tem aquele momento de interação ali. Então, por isso que eu tô falando semanalmente. Então, se você trabalha aí na sua igreja com as crianças mais de um dia, você coloca aí, pode colocar diariamente, tá bom? Mas aqui a gente coloca semanalmente. Você tem que saber ali dentro dessas suas atribuições, que a gente já viu aí, né, gente? Tanta coisa. Você vai colocar o que são atribuições que você tem que fazer toda vez que você vai lá. Isso a gente vai ver na rotina do coordenador e não do professor. Você vai ter que colocar todas as coisas no seu plano de ação ali juntinhas. As coisas que você precisa fazer bimestral/trimestralmente, e você vai colocar as atribuições aglomeradinhas, juntinhas ali, do que você precisa fazer semestralmente
e você vai colocar lá no campo, lá embaixo, aglomerada, todas as atribuições que você precisa desenvolver anualmente. Isso é o seu plano de ação. Você vai saber, olha, essa semana eu preciso fazer isso. Isso eu tenho que fazer todo dia que eu encontro com a criança. Isso daqui eu já vou fazer dentro do bimestre. Você vai colocando datas específicas de que você vai executar cada ação. Você tem o bimestre todo para executar aquelas ações que estão aglomeradinhas ali. Você quer que eu dê um exemplo das atribuições semanais? Por exemplo, fazer o acompanhamento do calendário. Você precisa fazer isso toda semana. Isso é de fundamental importância. Porque se você ficar uma semana sem observar, vai que quando você for lá olhar, você ficou uma semana, quando está completando 15 dias, você não olha o calendário que você vai olhar, pronto, tinha um evento, tinha uma coisa importante, você não olhou, passou. Então, observar, acompanhar o calendário é coisa que a gente faz toda semana. Outra situação, fazer o acompanhamento da frequência das crianças, ou seja, quando você está fazendo o seu turno, você tem que colocar lá na sua rotina já, né? Verificar se as monitoras fizeram a frequência. Passa lá, e a frequência deu certo? E o plano de frequência deu certo? Para dar aquele feedback, porque vai que ela está esquecendo. Aí depois fala, nossa, nem fizemos a frequência, né? Então, você precisa, isso é coisa que você faz toda vez que você encontrar o grupo. Outra situação que você faz semanalmente é preparar os incentivos que você vai já colocar nas caixinhas de incentivos das salinhas. Então, você está conseguindo entender que o seu plano de ação ele é dividido em semana, bimestre, trimestre ou quinzenalmente, dependendo do jeito que vocês estão trabalhando aí, semestralmente e anualmente. Vamos supor, semestralmente, uma atribuição que está lá no seu plano de ação, na frente tem semestral e você só vai colocar a data dentro do semestre que você vai fazer isso, é a reunião de pais e mestres, por exemplo, onde você vai reunir com o pai, mostrar os avanços da criança, vai estar conversando com o pai diretamente sobre as dificuldades, alguma questão de aconselhamento que você precisa fazer. Então, olha aí um exemplo de coisa que você faz semestralmente. Nena, e o que é que eu posso colocar no campo anual? Um exemplo que eu te dou do campo anual, eu não vou dar todas as atribuições aqui da coordenadora daqui, gente, senão vai ficar gigante esse vídeo e com ela eu tenho a oportunidade de sentar e mastigar isso tudo direitinho, mas para vocês eu só tô dando assim, como eu falei no início do vídeo, um apanhado assim bem superficial mesmo, porque esse conteúdo aqui que a gente está abordando é tema para 8 horas de treinamento, tá bom? 8 horas ali falando de plano de ação e a importância que ele tem para potencializar resultados. Então, me desculpa aí se está assim muito genérico, está muito resumido, superficial, mas eu não posso fazer nada quanto a isso. A gente vai ter oportunidade de estar falando de plano de ação em outras ocasiões. Eu vou deixar assim vocês na expectativa e quem sabe se vocês aguentarem uma aula de pelo menos 1 hora falando de plano de ação, a gente pode pegar isso daí e fazer assim bem explicadinho para você entender. Tá bom? Mas agora é só a ideia e você é muito mais esperto que eu, você já deve ter, Nene, já captei essa mensagem, eu já entendi. Então, se você já entendeu essa ideia e se você gosta dessa ideia do plano de ação do coordenador, já aproveita aí a oportunidade para se manifestar, deixando o seu like nesse vídeo, tá bom? E aí, você então vai dividir todas as suas atribuições em ações de um cronograma semanal, bimestral ou trimestral. Vamos dar exemplo de atribuições bimestrais que a gente ainda não falou aqui. Aqui na igreja, por exemplo, todo bimestre a gente realiza a festa dos aniversariantes do bimestre. Então, a coordenadora já sabe, ação bimestral, festinha, já tem a data lá na frente. De que dia dentro daquele bimestre
vai ser comemorado os aniversariantes do mês. Então ela já pega as ações que ela precisa fazer e já coloca ali dentro desse planejamento. Outra coisa que ela sabe que ela tem que fazer é o registro, exatamente aquela sequência de vídeos anteriores. Pelo menos uma vez no bimestre eu preciso entrar na sala para fazer o registro. Considerando que aqui na igreja a gente tem 3 salas, olha como o prazo fica bem apertado para ela conseguir fazer os 3 registros, né? Lembrando que a gente falou que não é legal ir lá observar uma única vez e já dá por observado, né? Não, tem que ir. Então fica o prazo, ó, muito curtinho. Por isso que eu falo assim, bimestre / trimestre. Porque essa ação específica de fazer esses registros, a gente não consegue fazer assim, né? De uma hora para outra. Ou você pode transferir esse campo do registro para uma ação semestral, que eu não aconselho muito, porque senão você demora muito tempo para interferir, né? Para tomar medidas que possam sanar aquela dificuldade que vocês estão enfrentando ali no momento. Então 6 meses só de observação é muito tempo, né? Em 6 meses a gente já deve estar com a solução, com a medida protetiva já em ação. Então eu não aconselho muito, mas eu gostaria que você entendesse. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo aqui, não, mas não é abaixo lá na descrição não, aqui ó, aqui no vídeo, já é o cronograma certinho. Atribuições, aí você vai colocar as ações que você precisa fazer, né? Que tipo de ação, e aqui do ladinho você já vai colocar cronograma. Então atribuições, ações e o cronograma. Você vai preencher isso daí, colocando, aglomerando aí as situações, cada atribuição que você tem que colocar e desenvolver, de forma que você não se perca mesmo, mas que você tenha o seu plano de ação ali anual, sabendo exatamente quando você tem que fazer as coisas. Beleza, então? Fica na paz do Senhor. Esse foi o vídeo sobre o plano de ação do coordenador pedagógico, que é a segunda ferramenta daquelas 4 e que não pode faltar de jeito nenhum aí dentro da sua pastinha. A gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Qualquer dúvida, deixa aí os seus comentários abaixo do vídeo, tá bom? E a gente se vê, a gente conversa e a gente se entende. Tchau!